conhecendo algumas de vocês, outras já de outras épocas, mas algumas carinhas novas. Como foi falado, eu sou a Beatriz, eu sou advogada e me apresentando mais formalmente, eu tenho mestrado e também faço doutorado. E eu sou filha daqui, como o povo diz, filha da terra. Saí para estudar, mas voltei, aí de repente já vou de novo, e é assim. Mas tudo para honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu convido também aí todo mundo a baixar a cabeça rapidamente para nós orarmos e apresentarmos a Deus esse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te apresento esse momento, ó Pai amado. Que seja, Deus amado, as tuas palavras aqui por meio da minha vida. Abençoa, Deus amado, cada uma de nós e fala aos nossos corações. Em nome santo do Senhor Jesus, amém. A leitura vai ser Provérbios 31:10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Essa é a tradução da minha Bíblia, que é um pouquinho mais recente. Nós lemos constantemente que o nosso valor excede ao de rubis. E nós lemos isso, mas quantas de nós realmente se sente preciosa? Será que hoje de manhã nós acordamos e pensamos, nossa, como eu sou preciosa? Ou não foi bem assim? Infelizmente, eu acredito que a maioria de nós não teve esse primeiro pensamento hoje, quando acordou. Na realidade, nós atualmente vivemos cansadas e sobrecarregadas. Principalmente porque o mundo tem tentado distorcer qual é o papel da mulher e qual é a nossa função aqui na Terra. E até mesmo dizer que, por exemplo, eu estar aqui hoje arrumadinha, isso é futilidade. Ou é exagero. Quando na realidade nós vamos aprender com Deus que o Senhor quer o melhor de nós. Claro, tudo com equilíbrio, mas Ele quer o melhor de nós. Mas para que nós não nos sintamos confusas com o nosso papel, confusas com o que Deus quer para as nossas vidas, em quem nós devemos firmar a nossa identidade? Devemos firmar a nossa identidade em Cristo Jesus. E vamos aprender sobre os nossos direitos e também sobre os nossos deveres. Porque fica muito fácil eu falar que eu tenho direitos. Mas será que eu quero cumprir os meus deveres de mulher cristã? Fica muito fácil eu dizer aqui para vocês que eu preciso que o meu marido me ame como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou. Mas será que eu quero ser submissa ao meu marido? Será que eu entendo o que é submissão? Ou será que eu sempre jogo para o outro o que ele deve fazer e o que eu devo fazer? Eu digo, não, o meu pode ser relativizado, ele que tem que correr atrás. E nós vamos lembrar uma coisa muito poderosa, que cada uma de nós que está aqui hoje tem um propósito, segundo o plano de Deus. Cada uma que está aqui, cada uma de nós. Ah, na escola que eu trabalho? Na escola onde você trabalha. Onde eu estudo? Onde você estuda. Na clínica de estética? Na clínica de estética. Lá no escritório? Lá no escritório. Na faculdade? Na faculdade. Porque o Senhor, Ele trabalha em diversos lugares. E Ele quer sim que nós ocupemos os lugares. Mas não para ficar lá só de enfeite. Ele quer que nós estejamos lá para mostrar que o Senhor é poderoso, que por meio das nossas vidas Ele faz uma obra. É isso que o Senhor quer. E Ele tem levantado mulheres ainda nesse tempo. Mulheres improváveis. Eu posso dizer que eu sou uma mulher improvável. Várias vezes eu olho para a minha própria vida e penso, Deus, o que o Senhor está querendo que eu não entendi? Não estou entendendo o que o Senhor quer. E Ele não revela o plano completo dEle para a minha vida. Assim como Ele não revela o plano completo dEle para a vida de nenhuma de vocês, eu tenho certeza. Ele só revela o próximo passo. Porque Ele quer que você tenha coragem de dar o próximo passo. Só que muitas vezes nós queremos o plano completo. Deus manda um script para mim, para eu ver se vale a pena eu ir. E se não valer a pena, eu nem vou. Só que o que nós consideramos que vale, o que não vale a pena, é diferente do que o Senhor quer. E os planos dEle, eu garanto, são melhores do que os nossos. E na Bíblia vamos lembrar que Ele levantou Esther, que Ele levantou Débora, que Ele levantou Ana, que Ele levantou Maria, a mãe de Jesus. Então Ele ainda levanta mulheres hoje. Mas nós vivemos uma época onde existe uma desconstrução da mulher.
em que a mulher ela precisa carregar tudo sozinha, que ela precisa competir com o homem, que ela precisa ser melhor até do que o homem, que ela precisa dizer assim, não, eu faço, eu aconteço, eu sou independente, eu não preciso de homem. Mulheres, nós podemos sim conquistar nossos diplomas e etc. Mas sinceramente, para carregar uma mesa, a gente precisa dele, gente. Pelo amor de Deus. Então, só que eu falo brincando assim, mas é para dizer que cada um de nós tem o seu papel na sociedade. E que eu não devo querer roubar o papel do meu marido, assim como ele também não deve querer roubar o meu. Qual é o papel principal, por exemplo, do meu marido dentro da minha casa? Eu posso ganhar dinheiro? Eu posso. Eu gosto de ganhar dinheiro? Eu gosto. Mas é a minha obrigação sustentar a minha casa? Não. Não é a minha obrigação. Eu posso sim contribuir, mas a obrigação de ser provedor é dele. E nós vivemos numa sociedade onde querem sim desconstruir o papel da mulher, querem nos tratar como se nós fôssemos iguais aos homens, e eu ainda digo mais. Até com essa história, lembra que eu falei assim, muitos vão dizer que você se arrumar é futilidade. Por que está se arrumando tanto? Até nisso, vamos observar a estratégia do inimigo. De falar que colocar um vestido, que colocar um sapatinho diferente, com um brilhinho, é exagero. Não, o inimigo ele quer que você fique parecida com os homens. É isso que o inimigo quer. Ele quer roubar de você a sua beleza, a sua feminilidade. Porque para ele é muito conveniente fazer isso. Porque ele te tira do foco. Que é de você falar assim, eu sou uma mulher virtuosa e tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós vamos aprender que nós não devemos competir com os homens, que eu não devo carregar o peso de tudo sozinha, que eu devo aprender a delegar as funções para que ele, para que o marido, para que o filho, para que os homens que nos cercam façam por nós. Porque muitas vezes até que eles querem fazer, mas nós não sabemos delegar. Porque nós achamos que só nós sabemos fazer. Não, só eu sei fazer. Tudo bem, ele faz diferente de você, mas ele faz. E quem foi que disse que o nosso jeito só é o correto? Isso também é uma grande ilusão. Lá em Gênesis 2:18 vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que seja idônea. Auxiliadora não significa inferior. Eu auxilio o meu marido, eu auxilio no meu trabalho. Eu sou inferior? Não. Muito pelo contrário. Se nós nos posicionarmos com certeza do que nós estamos fazendo, de fato nós vamos entender a importância do nosso papel. Porque, por exemplo, se um homem ele pode sair para trabalhar, por exemplo, as irmãs que ficam em casa, é porque a irmã ficou em casa e cuidou das coisas de casa. Então o papel de cada uma de nós aqui é extremamente relevante. Extremamente relevante. Nós não somos dispensáveis. Nós somos a perfeita criação do Senhor. Não porque nós somos perfeitas, mas porque nós temos que buscar nos aperfeiçoar diariamente. E em Gênesis 1:27 vai dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Então nós somos a imagem e semelhança do Senhor também. E em Gálatas 3:28 vai dizer que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que eu, perante Deus, não sou diferente em valor do meu marido, do irmão que está ali no teclado, do outro irmão que está para ali. Eu não sou diferente em valor, mas eu sou diferente em função, em papel, em para o que eu fui escolhida. Aí eu sou diferente. E eu não posso querer roubar o papel do irmão, assim como também eu não posso querer roubar o papel da irmã, por exemplo. Uma pessoa pode ter sido chamada, por exemplo, para ser pintora. A outra pode ter sido chamada para ser cozinheira. E as duas podem ser muito boas, cada uma na sua função. Mas se querer inverter, talvez não vai dar certo. Por quê? Eu não posso querer para mim o holofote, o brilho que está no outro.
porque o Senhor fez cada uma de nós para um propósito específico. E nesse sentido, em Eclesiastes 4:9, vai dizer que melhor é serem dois do que um. O que isso significa? Que nós fomos feitas para cooperar e crescermos juntas. Esse é um dos nossos deveres. Nós devemos cooperar e crescer juntas. E quando há equilíbrio na sociedade, a sociedade cresce. Mas agora eu vou pedir uma coisa bem simples para vocês. Se vocês puderem ficar de pé por um momento. E eu vou perguntar aqui, para levantar a mão, quem já passou por algum momento difícil? Algum momento difícil na vida. Qualquer momento difícil, gente. Aqui não levantar a mão está mentindo. Não tem como. Agora, mantenha a mão levantada. Quem já sentiu que não era o suficiente? E agora, mantenha a mão levantada. Quem já orou para Deus, pediu ajuda e pensou, o Senhor não me ouviu hoje. Mas ainda mantenha a mão levantada. Quem de nós acredita que ainda assim, por mais que tenhamos um pensamento ou outro nesse sentido, que o Senhor continua tendo um propósito na vida de cada uma de nós aqui? E agora vocês vão olhar ao redor e vocês vão perceber que está todo mundo com a mão levantada. Então, o que significa? Que aqui não tem somente mulheres. Aqui tem servas do Senhor, que independente das circunstâncias, continuaram caminhando. Porque se você está aqui hoje, é porque o seu dia mais difícil não te derrubou. É porque o Senhor te sustentou em meio à adversidade. E se hoje você está aqui, é porque de alguma maneira você cumpriu o seu papel. E agora eu vou pedir às irmãs que sentem e para vocês entenderem e observarem o que o Senhor ele faz nas nossas vidas. Se nós chegamos até aqui hoje, é porque Ele nos sustentou até o dia de hoje. E nós entendemos que isso é o que o Senhor faz, que o Senhor nos encontra. Assim como Ele encontrou Esther. E aí Mardoqueu falou para ela, quem sabe para um momento como esse você foi levantada. Para qual momento o Senhor te levantou? Deus ele nos coloca em lugares estratégicos. A Esther, que se tornou rainha Esther, era uma mulher normal, gente. Ela não era muito diferente da gente, não. Só que ela foi colocada num lugar estratégico. E nesse lugar estratégico, ela soube obedecer à voz do Senhor. Obrigada. Obrigada, amiga. E vamos lembrar também de Débora. Débora, ela profetiza, ela julgava Israel. Débora também foi colocada num lugar estratégico. Ela era líder, juíza e conselheira espiritual. Mas, lá em Juízes 4:4, vai dizer uma coisa interessante. Vai dizer, Débora profetiza, mulher de Lapidote. O que isso quer dizer? Ela era assim profetisa, mas ela entendia também que o papel dela era ser esposa de alguém. Ela entendia o valor nisso. Não se sinta diminuída quando alguém fala assim, você pensa em casar ou você é uma mulher casada. Graças a Deus, graças a Deus. Isso não diminui a mulher. O mundo diz, você não precisa de um marido, você não precisa, você pode se virar sozinha. Mas Deus diz, claro que isso não é a única coisa que nos tem na vida, não é isso. Mas que é melhor serem dois do que um. E que isso também é um lugar de honra. E lá em Tiago 5,16, vamos lembrar da força da oração. E Ana, sabemos que Ana, ela não queria ter filho, era aquela luta, aquela tribulação, ela queria aquele menino, a outra menina tinha um monte de filho, ela não tinha nenhum filho. E aí, ela orou por Samuel. Por esse menino orava eu. Ela pôde orar por ele, ela orou e ela viu, pela fé que ela teve, aparecerem milagres na vida dela. E é isso que o Senhor faz. Ele gera milagres nas nossas vidas. E aí nós temos também Provérbios 14:1, que vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que isso significa? Todas nós que estamos aqui temos um poder de ou construir ou destruir. Está nas nossas mãos. Ou nós vamos construir algo ou nós vamos destruir.
E aí, nessa mesma perspectiva de construir ou destruir, nós também temos mulheres que, infelizmente, elas têm sido destruídas. E aí nós vamos entrar sobre os direitos. Eu fiz uma introdução, mas vamos entrar agora nos direitos da mulher perante a lei brasileira. Nós temos várias leis. Tem a Constituição Federal, se alguém aqui não sabe, é a norma que é a base de toda a nação. Essa é a norma, é a Constituição Federal. Todas as leis precisam necessariamente respeitar essa norma maior. E nesse mesmo caminho temos a Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha. Essa lei vai proteger a mulher contra 5 tipos de violência: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A lei também vai prever medidas protetivas, afastamento do agressor e proteção policial. Por exemplo, se o agressor ele não quer se afastar da casa, é possível pedir auxílio policial para que o agressor saia da casa. Segundo a Lei Maria da Penha, a violência pode acontecer de várias formas. Agora, o que é a violência física? Violência física é qualquer tipo de violência que cause lesão no corpo, qualquer uma. Empurrão, tapa, beliscão, soco, chute, qualquer tipo de agressão corporal. Inclusive aquela que não pegou em mim, ele jogou em mim uma coisa, mas não pegou em mim. Essa também é considerada agressão física? Sim, essa também é considerada agressão física. Além disso, também nós temos a violência psicológica. É a violência emocional contra a mulher. Quais são os exemplos? Humilhações, ameaças. Por exemplo, você é muito burra. Você não pensa direito. Eu estou sendo leve. Estou sendo leve, que é na leveza. Porque a gente sabe que é daí para pior. Isso é considerado violência psicológica. Além de também isolamento da família e dos amigos. Não, você não vai ver a sua família, você não vai ver os seus amigos, você não pode sair, você não pode ver a sua mãe, você não pode ver o seu pai, você não pode ver os seus irmãos, você não sai de casa. Isso também é considerado uma violência emocional. Além disso, também tem a violência sexual. Não é porque o marido que ele tem um direito irrestrito sobre o seu corpo, não funciona desse jeito. Não funciona assim. Inclusive também com relação aos métodos contraceptivos. Também não funciona desse jeito perante a lei. Perante a lei você tem direito de usar métodos contraceptivos e perante a lei a relação sexual que você não queria é uma relação sexual forçada e é considerada estupro. Então, é um tema um pouco pesado, mas era o que a galera queria que eu falasse. Então, é isso. Não tem jeito. Além disso, de outras práticas, além do ato ali mesmo, né, enfim, além daquele do ato, que vocês sabem qual é, existem outros atos que também são considerados atos sexuais que não são permitidos. Então, você precisa sim querer estar com o seu marido. E meninas, pelo amor de Deus, eu estou falando do marido, então pelo amor de Deus, se você está falando de, mas o meu namorado quis passar a mão em mim, pelo amor de Deus, você é templo do Espírito Santo, não é hora para isso. Tudo tem o seu tempo e tudo fora de tempo gera problema na vida. Tudo sem exceção. Mas eu vou ser a exceção. Meu amor, você não vai ser. Você vai ser uma mulher ferida, com um coração sujo, e depois você vai dar trabalho ainda para suas amigas contando a mesma história 1000 vezes. Então, já estou logo adiantando. Um outro tipo de violência também é a violência patrimonial. Quando o agressor ele pega o dinheiro da mulher, ou ainda ele não libera dinheiro, sendo que nós precisamos ainda de dinheiro para comprar uma coisa, comprar outra, ele fala, não vou te dar, não vou pagar, não vou fazer, a menos que ele seja o único provedor, a única fonte de renda da casa. Ou ainda quando ele destrói os bens. Por exemplo, você tem ali o seu celular, você tem as suas coisas, e ele destrói as suas coisas. Isso é considerado uma violência patrimonial. E bem parecido com a violência psicológica, mas um pouquinho diferente, nós temos a violência moral. Qual que é a diferença? A violência psicológica, eu faço pressão no psicológico da mulher. A violência moral, eu ataco a honra da mulher. Por exemplo, eu estou atacando a
honra dela. Eu começo a dizer, por exemplo, que ela não pode ir para academia, porque lá na academia ela dá em cima de todos os que estão lá. Ninguém passa despercebido por ela. Então isso é um ataque à honra, é um ataque à moral, é uma acusação falsa e também é considerado, sim, um crime e é considerado uma violência moral. Além disso, vamos entender que a Lei Maria da Penha, ela prevê algumas medidas de proteção. É igual eu falei, lembra que eu falei que o agressor, ele não pode, eu não saio daqui de jeito nenhum. Meu amigo, vai sair. Ou vai ser por bem, ou vai ser com a polícia. Mas de algum jeito, tu vai correr daí. Por quê? Porque a legislação, ela protege a mulher. Assim como o Senhor, ele cuida de nós, a lei também tem o intuito de proteger a nossa vida. Porque às vezes a gente pode brincar, a gente pode rir, mas várias mulheres estão de fato em perigo. E de fato passam por coisas inimagináveis. E passando por coisas inimagináveis, justo é que exista uma lei que proteja. Mas a lei precisa ser acionada. Eu preciso, sofrendo algum tipo de abuso, entender que é necessário denunciar. Eu entendo, porém, que esse é um assunto muito delicado de verdade. Mas, vamos entender aqui, o Senhor, ele não nos chamou para vivermos oprimidas. E se esse homem, ele te agride, nada pode justificar. E sim, a agressão também é uma quebra do pacto do casamento. Ele não está te honrando como Cristo pede que seja. E eu vou fazer um parênteses aqui para algumas meninas que eu vejo que tem algumas solteiras aqui. Queridas, se o namorado ou o pretendente, se ele é agressivo, se ele é explosivo, meu amor, você não vai ser o mel que vai amansar esse homem. Mais fácil é ele querer te arrepiar. Então, vamos acordar um pouquinho para a vida e tirar essa síndrome da salvadora que algumas mulheres têm. De falar assim, não, comigo ele vai ser diferente. Ele bate na mãe dele, mas em mim não. Querida, vamos raciocinar, porque tem alguns caminhos que eles já eram evidentes muito antes de você trilhar. Tem alguns caminhos que a sua amiga já te avisou, olha amiga, esse homem ele é esquisito. Isso não é para o seu mal. Isso na verdade é uma bênção. A amizade verdadeira não é aquela amizade que te vê caminhando para a ruína e aplaude a sua queda. A amizade verdadeira, ela te vê caminhando e ela fala, para aí. Para, que eu não quero te ver no chão. Essa é a amizade verdadeira. E não, ela não está com inveja do seu namorado. Não é inveja do seu namorado, minha filha. Ela não quer que você apareça no outro dia com o olho roxo indo para a escola. Então, que as meninas possam ficar atentas também. E que as mulheres que já são casadas saibam que não é culpa de vocês. Não é culpa. Vocês não têm culpa nenhuma. E isso não é amor. Isso pode ocasionar dependência emocional. Onde eu acredito que mesmo assim eu dependo emocionalmente. E ainda tem a dependência patrimonial. Eu não consigo denunciá-lo e me proteger porque eu dependo financeiramente dele. Mas nós temos auxílio com a assistência social, com proteção policial. Existem várias formas hoje de você sair dessa situação. Então, vamos entender que nós não fomos criadas para viver com medo. Para viver com medo se um copo cai no chão, por exemplo, de desestabilizar a casa. Nós não fomos criadas para viver com medo. E nós temos direito à dignidade e à proteção.
Lá em Efésios 5:25 vai dizer: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo nunca feriu a igreja. Ele pode sim ter corrigido, falado uma coisa ou outra que era errada, sim. Não vem também dar uma que não, que eu não erro, não, que eu não posso, ninguém pode falar nada para mim, pelo amor de Deus. Mas Cristo se sacrificou pela igreja e não feriu, compreendem? Então, violência doméstica não é amor e não é a vontade de Deus. É um outro ponto também um pouquinho pesado, mas a violência doméstica ela não é a vontade de Deus. E eu vou dizer mais um ponto aqui interessante. Se o seu marido agride as suas filhas ou os seus filhos, isso também não é a vontade de Deus. E isso pode ocasionar marcas de difícil cicatrização. E depois não adianta, por exemplo, ter uma pessoa em casa e aí ela foi agredida constantemente. E aí, de repente, ela cresce e ela nunca mais te liga. Não adianta dizer que ela ou ele é o filho rebelde, se você mesmo plantou a ira no coração do seu filho. Não vai adiantar. Não vai adiantar se você precisa pedir perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Mas você consentiu, você permitiu. Você pode não ter feito, mas se você não impediu, você também permitiu. Então, assunto pesando o clima aqui, mas é preciso também exercitar o perdão dentro da nossa casa. Porque muitas coisas já aconteceram. Ah, já aconteceu, não tem mais jeito, acabou. Não, claro que não. O Senhor, Ele nos ensina o poder e a força do perdão. E o Senhor, Ele nos ensina a perdoar. Nos ensina que nós somos perdoadas. E que nós precisamos também nos perdoar por aquilo que nós ou fizemos ou deixamos de fazer que foi desagradável ao Senhor, ou que feriu a nossa família. E a Bíblia, ela vai condenar a opressão. Em Salmos 11:5 vai dizer: o Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Deus não aprova a violência, mas de jeito nenhum, não acredito. Não. É totalmente desproporcional. Eu vou dar uma situação aqui para vocês. Exemplo, eu sou advogada, né, e tudo mais, tá. A galera aqui já sabe. Se precisar de mim, né, não precisem mais precisar. Estou aqui. Se eu estou na frente de um juiz, por exemplo, ou de um delegado, e ele falou alguma coisa para mim, um juiz, um delegado falou alguma coisa para mim que eu não me agradei, eu posso pegar esse microfone aqui e jogar nele? Não pode. Por que não pode? Porque isso, além de ser um juiz ou um delegado, é reprovado socialmente. E além de ser reprovado socialmente, é reprovado por Deus. Porque se o Senhor quer que eu seja como Ele, que eu seja mansa e pacífica, como é que eu vou ser dessa maneira e tolerar esse tipo de comportamento? Irmãs, nós não temos uma autoridade igual à autoridade do nosso marido. O Senhor, Ele deu uma autoridade para o marido e deu outra autoridade para a mulher. Mas nós temos a autoridade, sim, de falar: na minha casa não tem violência. Se teve até hoje, a partir de agora, o Espírito Santo de Deus mudou a história da minha família. E a partir de agora não tem mais nenhum tipo de violência moral, psicológica. Os meus filhos não vão se sentir ameaçados dentro da minha casa. Nós temos autoridade espiritual para nos posicionarmos como mulheres cristãs, que respeitam a lei de Deus e respeitam a lei dos homens. E a gente vai perceber também que a Bíblia, em vários momentos, vai mostrar Deus protegendo a vida. Nós sabemos que Abraão ficou lá com Agar, teve outro menino. E aí Deus poderia ter eliminado eles? Poderia! Mas Deus decidiu protegê-los.
E esse é o nosso Deus. Ele protege os seus filhos. Então, se Ele protege os seus filhos, querida, não se sinta mal. Se você precisou se proteger, não se sinta mal. Não se sinta mal se você precisou ir. Eu sei que é desagradável ir até uma delegacia e denunciar. Não se sinta mal. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Não é falar mal do seu marido se o que ele faz é uma coisa ruim. Não é falar mal. Porque também tem isso. Eu não vou falar, se eu falar isso, eu vou estar falando mal dele. Não, o comportamento dele é reprovado. Então você só está comentando o comportamento reprovado dele. Você não tem que guardar para si. Não tem, porque quanto mais você guarda, mais você se isola e mais difícil fica para você pedir ajuda. Então nós precisamos ter bastante cuidado com o que nós estamos arriscando. Porque a nossa vida, irmãs, ela é só uma. Não esconda. Não... eu caí. Não, isso aqui foi que eu caí. Gente, todo mundo sabe que você não caiu, amiga. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe. Você caiu, curiosamente, com o pescoço no chão. Que jeito? Vamos raciocinar. E lá na Constituição brasileira vai dizer assim, que tem o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é esse princípio? Eu sempre falo esse princípio lá em casa, esse princípio para tudo quanto é lado. Tudo que eu uso, eu coloco esse princípio. Por quê? Significa que a mulher e todos os seres humanos, desde pequenininho, desde aquele que ainda nem se formou, aquele que está lá no meu bem, pequenininho, assim, do tamanho de uma ervilha, até aquele que tem direito à dignidade? Sim. E respeito, segurança e dignidade. Então eu preciso me sentir segura dentro da minha casa. Eu preciso me sentir segura. Eu posso não ter a melhor casa, o melhor transporte, enfim. Pode cair uma goteira na minha cabeça. Mas eu quero dormir em paz, sabendo que eu vou dormir e que a pessoa que está do meu lado não vai fazer nada contra a minha vida. As irmãs compreendem o que eu estou falando? Então, se você é mulher e sofre algum tipo de agressão, e eu digo aqui, pode também ser uma agressão de pai com filha, pode ser também. É muito triste, mas pode ser também. Você não está sozinha e você não precisa suportar a agressão. Não é rebeldia procurar os seus direitos. Paulo, ele vai dizer assim, que ele é cidadão romano e que ele vai ser julgado como cidadão romano. O que ele está querendo dizer? Não, eu quero ser julgado com meus direitos. Não é errado. É claro que nós temos que ter sabedoria na forma que nós falamos, obviamente. Mas não é errado procurar os nossos direitos. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que se encaminhar até a delegacia. Lá, eles vão te oferecer todo o suporte. Gente, não tenham pena. Entende? Porque às vezes esse é o passo que o Senhor também precisa para trabalhar na vida desse homem, para dar um sacode. Ei, meu querido, acorda, a vida não é assim. Então nós fomos criados para vivermos com dignidade, mas nós temos também alguns deveres. Lembra que eu falei que é bom? É muito bom eu falar que meu marido tem que me amar como Cristo amou a igreja e se entregar e tal, aquela coisa. É muito bacana. Mas eu preciso também ser submissa a ele, respeitar a autoridade dele. Eu também não posso ser boca de confusão na minha casa, pedra de tropeço. Porque, irmãs, tem marido aqui que é complicado? Tem, mas irmãs, tem umas aqui também que, pelo amor de Deus, sem condição. Nós temos que ser serenidade na nossa casa. Qual fruto do Espírito é visível na vida de cada uma de vocês? Qual fruto do Espírito o marido de vocês, o chefe de vocês, os filhos de vocês enxergam em vocês? Nenhum. Nenhum não tem jeito. São vários, tem que ter pelo menos um. Tem que olhar, você tem que olhar e falar assim, peraí, eu não tenho todos, mas pelo menos o fruto da alegria eu tenho. Pelo menos um. Tem que ser visível, vocês não podem ter dúvida se vocês estão transparecendo o Espírito Santo de vocês na casa de vocês.
E não dá para transparecer o Espírito Santo berrando o dia inteiro. Se o marido põe uma toalha em cima da cama, já acabou o dia. Irmã, não está transparecendo o Espírito Santo. Tem que saber lidar com as coisas, saber falar, saber se posicionar, saber alcançar o coração do marido. Assim como o marido tem que aprender a liderar e exercer a liderança e alcançar você como liderada, você precisa também saber conversar, saber como conquistar esse homem. Ah, mas o meu já está com 80 mil anos já, e já não tem mais jeito. Todo homem consegue ser conquistado. Mas você precisa utilizar a feminilidade e a doçura que o Senhor depositou dentro de você. As suas palavras, o seu jeito. Ah, mas eu não tenho palavra, eu não tenho jeito. Pelo amor de Deus, compra um chocolate para esse homem. Sei lá, eu não tenho palavra, eu não tenho jeito. Dá uma jujuba para ele. Fala aí, meu bem. Sempre dá certo, sempre dá certo. E aí a gente vai entender também a feminilidade segundo o que Deus quer para nós. Ser feminina não é uma fraqueza. Eu não sou fraca porque eu tô de saltinho, toda assim e tal, com as minhas coisinhas aqui. Eu não sou fraca por isso. Eu tenho que saber utilizar isso. Por exemplo, quando eu vou lá na delegacia, eu não chego na delegacia como se eu fosse um deles, porque, gente, dá pra ver que eu não sou. Até quando eu chego lá, ele vai pra mim, você não é um de nós. Eu não sou. Eu vim aqui porque não tem jeito. Mas eu não sou um de vocês. Por quê? Eu não fui chamada para ser masculina. Vocês podem ver que eu não sou assim, aquela menina assim. Não, eu tô parecendo uma água com açúcar. Não é meu caso. Mas, não por isso eu vou ser grosseira. Compreendem? Mas que a nossa beleza, ela não pode ser só exterior. Ah, é bom a gente se sentir bonita? Claro. Aqui falar que não é, está mentindo. É bom a gente se sentir bonita, é bom a gente se sentir bem. Mas nós precisamos entender que tudo isso que é de fora passa. Mas o coração que teme ao Senhor, o coração que se alegra no Senhor, esse sim deve permanecer. Então nós temos que ser mansas e humildes como o Senhor nos ensinou. Mas não sonsas, pelo amor de Deus. Sem sonsiane aqui. Vamos ser prudentes, como o Senhor quer, mas com posicionamento verdadeiro e que Deus quer para nós. Esther teve coragem. Débora liderou. Maria obedeceu o propósito de Deus. Gente, vocês acham que Maria acordou de manhã e falou, eu quero ser a mãe do Salvador hoje? Não foi assim. O Senhor falou para ela e ela decidiu obedecer o propósito de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque muitas vezes Ele fala com cada um de nós aqui, mas a gente não quer obedecer o propósito dele. Hoje a gente fala, não, acho que eu não ouvi, não foi comigo. Porque é para ele sei aonde falar do amor de Deus e lá eu não queria ir, não. Então não foi comigo, vou deixar outro. Mas o Senhor, Ele quer que a gente vá. Ele pode chamar uma pessoa mais capacitada do que qualquer uma daqui de nós? Pode chamar. Ele pode capacitar alguém? Pode capacitar. Mas Ele quer que você vá para o propósito dele. Então, cada mulher tem um propósito único. A irmã falou. Aqui nós temos mães, profissionais, líderes, intercessoras. Nós temos cuidadoras, mas acima de tudo nós temos servas de Deus. E que nós possamos cuidar de cada uma de nós. E cuidar também das nossas amigas e irmãs em Cristo. Quando uma pessoa confiar a você alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser tão fofoqueira. A pessoa confiou em você, honre a confiança dessa pessoa. Honre a confiança e seja uma mulher virtuosa que sabe aconselhar, que sabe direcionar. E agora eu gostaria que cada uma de vocês fechasse os olhos rapidamente. E que vocês imaginassem Deus olhando para a terra. E que entre milhões e milhões de pessoas, Ele vai olhar para uma mulher. E que talvez essa mulher esteja cansada, se sentindo invisível, ou esteja muito sensível.
Mas Deus olha para ela e fala: eu te vejo. Foi assim com Esther, foi assim com Maria, foi assim com Ana, e é assim com você. Deus te vê. Quando você mesmo não se enxerga, Deus te vê. E agora eu quero que vocês abram os olhos, mas sem se esquecer de uma coisa, que Deus vê cada uma de nós. Mesmo no nosso pior momento, Deus ainda enxerga o propósito dele nas nossas vidas. Mesmo que a gente mesmo não reconheça até onde nós conseguimos chegar com a graça dele, o Senhor vê. E nisso, vamos aprender a ser a mulher que o Senhor sonhou. Vamos aprender a viver o propósito dele. E que nós estejamos sempre com a nossa identidade firmada, não no mundo que fala que nós temos que ser empoderadas, ou seja lá o que for que eles mais inventam. Ou que, para eu ser bonita, eu tenho que mostrar tudo. Isso não pertence ao Senhor. Que nós possamos firmar a nossa identidade em Cristo Jesus.